Fala, meu povo, boa noite para vocês, hein? Mais um tropeço do Barcelona, mais um muito inesperado, né? Nas últimas 6 rodadas do Campeonato Espanhol, o Barcelona tropeçou 5 vezes. Só ganhou do Mallorca de goleada, fez um 5-1 fora de casa, e é a segunda derrota seguida jogando em casa. O Las Palmas, que era o 17º, veio aqui e ganhou, e agora o Leganés, que também era o 17º, que em 8 rodadas fora de casa não tinha ganhado nenhuma, veio aqui e venceu o Barcelona também. E é muito surpreendente porque é uma sequência ruim no campeonato espanhol, mas a gente pega, por exemplo, o drama que está vivendo o Manchester City na Inglaterra, a situação do Barcelona é bem diferente, porque o Manchester City está mal e ponto final, né? Assim, o Manchester City, as coisas não estão acontecendo de jeito nenhum. O Barcelona vem de praticamente 72 horas ter ido no Signal Iduna Park, ter feito 3-2 no Borussia Dortmund e tendo saído de situações difíceis, tendo o Dortmund 2 vezes igualado o placar, e o Barcelona ter conseguido de novo ter forças para ir buscar o resultado depois de ter feito um primeiro tempo muito bom. Então é esquisito porque é uma inconstância muito grande que o time vem enfrentando, principalmente em La Liga, porque teve uma vitória contra o Brest também muito tranquila aqui em casa na Liga dos Campeões por 3-0, que foi entre essa derrota para o Las Palmas e antes tinha tido um empate para o Celta, contra o Celta por 2-2, depois está ganhando por 2-0 até os minutos finais. Então assim, é um momento de inconstância desse time, que para explicar essa derrota para o Leganés hoje passa pela ineficiência, especialmente do Lewandowski, né? Teve 2 muito claras no primeiro tempo e uma muito clara também no segundo para cabecear e não conseguiu marcar. Mais uma grande defesa do Dimitrov, agora me falha o nome do goleiro do Leganés, num chute do Rafinha e também 2 dessas do Lewandowski. Mas fora isso, teve muito pouco do Barcelona, um chute do Koundé no segundo tempo, que a bola foi para fora muito perto. Então, quando teve as suas chances, não conseguiu concluir, com muito pouquinho, uma jogada de bola parada, um escanteio meio bobo, o Leganés fez o seu gol, teve ainda mais uma chance no final do primeiro tempo também, depois algum contra-ataque no segundo, mas assim, com muito pouco em uma área foi suficiente, e o Barcelona com alguma coisa mais, eu acho que nem tanto assim na outra, não foi suficiente. Fora isso, bateu no muro, né? O Barcelona ficou congestionado na frente da defesa do Leganés e não conseguiu entrar. Alguns motivos para isso, na minha opinião. Lamine Yamal tomou uma pancada no tornozelo que ele tinha machucado no início do primeiro tempo. É praticamente o único jogador de drible do Barça. Todos os outros são mais de toque e tal, e de ganhar metros passando e não driblando. E o Lamine ficou claramente sem confiança, com dor, tanto que foi substituído no segundo tempo. Vamos ver se é um problema para jogar contra o Atlético de Madrid. E se for, eu acho um grande erro ter deixado ele em campo contra o Leganés, né? O Barcelona deveria ser capaz de virar um jogo contra o Leganés em casa sem forçar o Lamine Yamal. Então, que ele tenha tomado uma pancada no joelho, no tornozelo, que deixou ele 3 semanas afastado e tenha jogado praticamente 1 hora depois disso, caso impeça ele de jogar a próxima partida, caso seja um problema para esse jogo tão grande contra o Atlético de Madrid, porque os dois times estão empatados e o Barcelona tem um jogo a mais na tabela de classificação, e o primeiro critério de desempate na Espanha é o confronto direto. Eu acho que foi um erro ter deixado ele em campo, embora o jogador mais ou menos dite o ritmo dessas coisas, né? Se o jogador fala que está bem, que está sem dor e tal, normalmente ele é quem dá a última palavra e continua jogando. Mas com o Lamine sem a confiança e com esse problema no tornozelo, o Barcelona praticamente juntava muita gente por dentro, tentava entrar via tabelas, não tinha drible pelos lados de fora. Quando conseguiu alguma coisa pela esquerda com Rafinha fazendo cruzamento, com o Baldé fazendo cruzamento, levou perigo, mas pelo lado direito tinha muito pouco, tinha muito desequilíbrio, né, via drible. Então o Leganés muito solidário, corria de um lado para o outro para fazer as coberturas, obrigar passes. Até acho que o time circulou a bola com velocidade. Na temporada passada a gente viu muitos desses tropeços e dificuldades do Barcelona em jogos assim contra adversários muito fechados e tocava a bola de forma muito lenta. Esse time toca a bola mais rápido, pelo menos, embora não tenha conseguido entrar, mas faltou efetividade quando teve as chances, depois algum drible, alguma coisa para desequilibrar a defesa do adversário que não conseguiu, embora tenha tido muito ritmo, 80% de posse de bola, ficou praticamente só no terço final de campo, faltou realmente conseguir entrar e faltam características para os jogadores do Barcelona para entrar em esse tipo de defesa. Tanto que a vitória contra o Borussia Dortmund na Champions, o Dortmund vinha buscar o Barcelona, vinha morder. E como esse time do Barcelona consegue sair muito bem da pressão inicial do adversário, depois o Barça tinha campo para correr e esse time gosta muito mais de ter campo para correr do que o adversário fique lá atrás, né? Se a gente for ver em alguns desses tropeços, contra o Las Palmas ficou lá atrás. A Real Sociedad, o Celta e o Betis foram um pouco diferentes em jogos fora de casa, muito intensos.
que aí podia ter caído para qualquer lado e não caiu nenhuma para o lado do Barcelona. A Real Sociedade não permitiu nada ao Barça, mas Celta de Vigo e Betis, o Barcelona deixou escapar 2 vitórias no final. Mas esses adversários que se fecham muito vêm criando essas dificuldades. É a segunda vez em casa que o Barcelona tropeça contra um adversário que se fechou demais. É muito curioso, se a gente for olhar a tabela de classificação, como em uma rodada que o Real Madrid não tem o Mbappé, que descansa o Vinícius Júnior e que empata com o Rayo Vallecano, que o Real Madrid tenha colocado 1 ponto em cima do Barça. O Barcelona fez 0 ponto, o Real Madrid fez 1 e o Real Madrid colocou 1 ponto em cima do Barcelona. Fora o Atlético de Madrid, que tem 11 vitórias consecutivas, contando todas as competições, tem Copa do Rei, Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol, e que chegou. Com tantos tropeços e com uma vitória em 6 jogos, o Barcelona perdeu toda a vantagem que tinha construído no início do campeonato, com um confronto direto contra o Real Madrid, e agora está tudo embolado. Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid estão quase juntos, o Barcelona com um jogo a mais do que os dois, e vai fechar o ano aqui em casa contra o Atlético de Madrid no sábado que vem, no dia 21. Então, tudo que tinha construído agora não consegue mais. Os adversários entenderam alguma coisa já desse time do Barcelona, de atacar a linha de impedimento do Barça com jogadores de segunda linha. Alguns adversários, quando vêm jogar aqui, estão preferindo se fechar do que marcar alto o Barcelona e se fechar com muita gente por dentro, para forçar que o Barcelona por dentro erre os passes e não tem espaço para fazer as jogadinhas muito rápidas que ele estava conseguindo no início de temporada. Isso o Leganés conseguiu fazer. Quando obriga o Barcelona a jogar por fora, só de um lado tem drible, então tem mais dificuldade de jogar por fora. Isso o Lamine Yamal, como hoje, estava meio ressentido, falta ao Barcelona. Então, aos poucos, durante a temporada, o time do Barcelona vai ter que também se adaptar às diferentes marcações que ele vai enfrentar, as armadilhas que os adversários vão tentar colocar, e dá para ver que o Barcelona não está conseguindo. O Barcelona está caindo nas armadilhas que os adversários estão colocando para ele. Muito mau jogo do Lewandowski, perdendo as chances que teve. Também não foi um bom jogo do Dani Olmo, né? Nesse jogo mais fechadinho e sem espaço para jogar. Dani Olmo conseguiu alguns bons passes, mas muitas vezes falhou no passe final por ali. Eu não gostei das trocas do Hans Flick. O Ferran pelo Lewandowski, que era uma troca bem normal de fazer, pelo momento do Ferran, né, que tinha feito 4 gols nos últimos 3 jogos, saído do banco para dar a vitória contra o Borussia Dortmund, era normal de fazer, mas o Ferran entrou muito mal, entrou muito mais parecido com o Ferran do que talvez a torcida espere, do que o Ferran das últimas partidas, porque esse Ferran que a gente viu hoje é o mais normal dele no Barcelona. Vamos ver se às vezes vai entrar bem, às vezes vai entrar mal, ele vai ser um jogador útil ou não, mas esse é o Ferran mais normal. Mas especialmente eu acho que com o Dani Olmo não conseguindo achar esses espaços tão curtos perto da área do adversário, era jogo para o Pedri por ali, porque o Pedri normalmente vai muito bem nesses espaços. O Pedri para mim foi melhor em campo do lado do Barcelona, de organizar, de recuperar, de fazer o time funcionar e circular rápido a bola no meio campo, mas eu acho que podia ter tirado ele da base da jogada, porque praticamente ali o Leganés estava muito fechado, colocar ele mais à frente e colocar o Gavi do lado do Marc Casador. E depois eu também acho que era jogo para sair o Marc Casador, que não estava conseguindo achar a linha de passe, estava cansado para recuperar bolas. Eu acho que ou o Gavi no lugar dele, ou o Frenkie de Jong no lugar dele, também teria sido uma boa. O Lamine deve ter saído por conta da questão do tornozelo, senão não tinha nenhum sentido tirar. E de resto, realmente, entrar Pau Victor e tal, tem muito pouco. Entrou o Pau Cubarsí pelo Eric Garcia, para o Pau Cubarsí avançar mais, tem mais passe do que o Eric, para poder jogar quase que como um meia a mais também no final da partida. Mas assim, quando você coloca um zagueiro para armar melhor, é porque te faltam jogadores também, né? O banco de reservas do Barcelona é curto para fazer mudanças mais ofensivas e que mantenha a qualidade, que possa mudar alguma coisa de característica. Eu acho que especialmente falta drible para esse time, desequilibrar via drible. Tem muito jogador de passe, só tem basicamente o Lamine Yamal capaz de driblar. Vamos ver, gente, o que vai ser contra o Atlético de Madrid. Nos jogos grandes, o Barcelona tem respondido muito bem essa temporada, né? Goleou o Real Madrid, goleou o Bayern, ganhou do Borussia Dortmund. Na Liga dos Campeões são 5 vitórias consecutivas. E no Campeonato Espanhol, que ainda está segurando o Barcelona bem, a vitória sobre o Real Madrid. Porque se a gente pega hoje, o Barcelona tem 1 ponto à frente do Real Madrid e 1 jogo a mais. Se o Barcelona tivesse perdido do Real Madrid, por exemplo, ele teria 3 pontos a menos, então esse 1 ponto a mais ficaria menos 2, mais a vitória do Real Madrid mais 5. Então, assim, o Real Madrid estaria a 5 pontos do Barcelona se tivesse vencido, só que perdeu o clássico. Então, aquela vitória é muito importante, tanto no confronto direto, como depois o critério de desempate também é um confronto direto. Para finalizar, o Barcelona, nesse momento, tem o mesmo número de pontos que tinha na temporada passada, depois de 18 rodadas, 38 pontos. Eu ainda acho que as sensações são muito diferentes, que esse time está passando por uma oscilação, que esse time está tendo dificuldade, embora esteja gerando.
Hoje permitiu muito pouco e foi o suficiente para o Leganés marcar, e criou alguma coisa e não foi o dia da bola entrar. Embora sejam 5 tropeços em 6 jogos, eu ainda acho que as sensações são muito mais positivas em relação à temporada passada, que a gente viu o time buscando espremer mais alguma coisa, para ver o que saía. Esse time eu acho que é mais próximo, eu ainda entendo esse Barcelona mais próximo com o início da temporada do que esse momento de oscilação, e o jogo contra o Borussia em Dortmund me ajuda a pensar isso. Mas vamos ver contra o Atlético de Madrid semana que vem, vai pegar um dos piores times para se enfrentar nesse momento na Europa. Moral lá em cima, jogando bem, bom banco de reservas, capacidade de mudar a forma de jogar. Não é jogo fácil do Barcelona não, vamos ver o que sai daqui, gente. Valeu, até o próximo vídeo e boa semana para vocês.